A Viviane se aposentou com 30 anos de contribuição. Tudo bem? E ela recebia R$2.000. Acontece que a Viviane continuou trabalhando pós-aposentadoria e pagou mais 10 anos. Para quem? Não tem, ela não vai poder usar aqui. Ela não tem direito a nada. O que tem, para quem volta a contribuir para o sistema, depois de aposentado, é dado salário maternidade e reabilitação profissional, só isso. Ela não tem direito a benefícios mínimos, como aposentadoria, deixar nova pensão e nem nada. Nem auxílio-doença, nem nada. Se ela ficar incapaz, tem direito a nada. É uma baita sacanagem, porque ela contava com o dinheiro da aposentadoria mais o valor do salário. Aí ficou incapaz do novo salário. Não tem direito a nada. Então, para mim, não é justo por conta do 201, parágrafo 11. Contribuição igual a retribuição. Cadê a retribuição? Não tem. Mas o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, interpretou não a regra do artigo 201. Ele julgou a regra do artigo 40. Caralho, Carlos, mas por que ele julgou a regra do artigo 40, sendo que a regra era 201? Porque, como ministros, eles estão adestritos muito e conhecem muito o regime próprio de previdência do servidor. Então, na cabeça deles ali foi automático o regime próprio. Então, você via, eu que sou especialista em regime próprio, eu via nitidamente ele falando de regime próprio. Ah, porque a emenda constitucional 41 trouxe... A emenda constitucional 41 alterou o artigo 40, não o 201. Artigo 40, regime próprio, artigo 201, regime geral de previdência social. E eu berrava, eu lembro como se fosse hoje, até toda vez eu falo, eu estava no Carrefour fazendo compra, a Alexia pequenininha, aqui na cadeirinha do carro, e eu com o celular na mão berrando, porque tinha gente nossa em Brasília, e eu berrando, porque um pouco antes, agora posso falar também que se foda, um pouco antes quem ia fazer essa defesa seria eu, por questões políticas, optaram por outras pessoas. Não se trata de ser o melhor professor ou o melhor advogado, se trata de saber fazer o que tem que ser feito lá na hora. Então, eu berrava no telefone, tem que gritar pela ordem, está indo pelo artigo 40, é o artigo 201, põe atenção, blá, blá, blá. Depois de eu gritar umas 2 horas berrando, o mercado parado, e eu acompanhando no YouTube essa merda também, alguém lá levantou a mão, só que o julgamento já estava encerrado. E aí, a hora errada. Preclusão temporal consumativa. Nossa, cara, eu fiquei puto, porque não era para perder. Era para ter feito a mecânica certa. Falei assim, excelência, tá errado. Vocês viram o julgamento, vocês vão ver. Citaram o sítio do Pica-Pau Amarelo. Nossa, foi uma bagunça medonha. Foi um julgamento triste. Não desmerecendo os ministros do Supremo Tribunal Federal. Para mim, na minha opinião, o julgamento foi equivocado, como várias vezes o Supremo se equivoca. O Supremo acerta, mas erra. Ele disse o direito, mas aqui não foi feita a justiça. Ele declarou o direito, mas a justiça com certeza passou longe, porque é uma tremenda sacanagem. Não. A Viana falou assim, um monte de gente, muitos clientes não entendem por que pagar. Hoje, o entendimento do Supremo, que está furado, você contribui para o sistema. Só que isso lá atrás, antes da emenda constitucional 103, não, eu contribuía para mim. O sistema de repartição simples não era legalmente aplicado, porque não tinha regra. A regra que tinha era o 201, parágrafo 11. Então, não dá. Mas, e assim, não existe pagamento. A Previdência, não falei para vocês hoje que ela é um seguro? Então, por que eu vou pagar um seguro se eu não vou ter o prêmio? Vou dar um exemplo. A Viviane vendeu o carro dela e está sem carro.
Aí chega a seguradora dela e fala, Viviane, toque aqui os boletos para você pagar. Ela fala, mas por quê? Não, seguro do seu carro. Não, mas eu não tenho carro. Não, você vai ajudar custeando o seguro de todos os carros existentes. Ela fala, vai se fuder. Entendeu? É isso. Fala, Viviane. Mas é um seguro. É seguro. Então, assim, qual o prêmio? Então, se eu não tenho benefícios mínimos, não teria por que eu continuar pagando. Então, assim, o correto era ou devolver o dinheiro, como existia antigamente algo chamado pecúlio, que devolvia a grana que você pagava, ou não cobrar. Por um tempo foi o pecúlio e por outro tempo você fazia a opção em não pagar e você não pagava. Não sei se você lembra disso. Você não pagava. Por que isso? Porque não tinha nada. Você não ia receber nada, então não tinha nada. Agora, falar que você vai pagar para o sistema é uma baita sacanagem. Mas, enfim, para não dar muito nó na cabeça dos seis, que isso aqui já é matéria morta, desaposentação, reaposentação não existe mais. Qual a tese que não foi fulminada propriamente dita, mas está também fulminada? A da repetição do indébito. Tá? Que me devolve já que você não vai usar o dinheiro para nada em meu favor. Ou seja, por que eu vou pagar o seguro se eu não tenho mais carro? Por que eu vou pagar plano de saúde se eu não vou usar? Não tem porquê. Você vai pagar um plano de saúde que você não pode usar? Não tem porquê. Tá? Então, em regra, é isso, bem tranquilo. Muita coisa, muita informação, ficaram tontos. A gente começou falando de regime geral e foi ampliando. Vai render pergunta? A Viviane, para quem não sabe, fica respondendo a pergunta de vocês. Eles perguntam, Viviane? Pergunta mais ou menos? Tem aluno que assiste a aula e pergunta mesmo. Mas está masticadinho, né? Tá bem? Tá bem. Então, de novo, vamos só lembrar. Segurado aposentado, vamos de regra. Anota aí que aí você não esquece. Segurado aposentado. É obrigado a pagar? Sim, é obrigado a contribuir. Então, primeira regra coloquem em regra. Primeira regra. Ô doutora, vou me aposentar. Aí eu paro de pagar os NPS? E se você continuar trabalhando, não. Tá? Então, primeira regra. Aposentou. Continua trabalhando, tem que pagar. Tudo bem? Entendi. Segunda regra. Esse pagamento para o INSS, depois eu vou poder pedir revisão, que eles chamam de revisão, tá, gente? Ninguém fala de desapontação, eles vão falar, depois vai poder revisar, né? Revisar. Não. Por quê? Tema 503. Desaposentação e reaposentação mortas em repercussão geral. Não. Então eu pago o sistema para quê? Terceira regra. Aí você fala, diz a lenda, que é para ajudar o sistema. Nossa, doutor, injusto. É injusto para bexiga. E como é que nós faz isso? Tem que criar outras leis. Aí vocês votem aí, melhora as coisas aí, sei lá. Tá? É assim. Tá? Não dá para engolir. Vai discutir, mas não... E isso gerou um negócio muito doido, galera. Qual o negócio muito doido que gerou? Porque fora a desaposentadoria, eu tinha despensão, que é uma outra coisa. A gente conversa isso quando a gente chegar em pensão.
Isso aqui, quando o cara é empregado, por exemplo, o cara trabalhava na GM, aposentou, continuou trabalhando na GM. Ok, vai ser descontado. Agora, quando o cara é autônomo, ele para de pagar. E aí, ele pode parar? Vamos lembrar de novo para você nunca mais esquecer. Ó, a contribuição social previdenciária é tributo. Tá? É tributo. Se ele não pagar, ele vai ter problemas com o fisco federal, com a Receita, e ele vai ter problemas com o Ministério Público Federal, porque é crime, tipo penal próprio, crime previdenciário. Tá? Matéria que foi colocada para vocês nessa pós também, vocês têm crime previdenciários. Tá? Crime previdenciário, uma merda, então ele tem que pagar. Ah, mas a Receita pode vir executando? Pode escrever na dívida ativa e o caralho. Ah, mas por que ela não fez isso ainda? Ainda. Porque ela não tem pessoal, não tem aparelhagem, mas ela está melhorando, né, Viviane? E é muito comum você cair nisso quando você cai dentro da malha da Receita, né? O advogado, tá dizendo do advogado, o advogado ganha 10 pau, né? Continuou trabalhando, e a média é 10 mil por mês. E aí ele declara, porque veio por dentro, ele declara no IR dele. Qual o problema? Eu gosto de falar de maldade com vocês. Qual que é o problema? A Receita Federal, ela tem dentro dela a Receita Fazendária e a Receita Previdenciária. Ela toma conta das duas. E aí o que acontece? É o mesmo banco de dados, é o mesmo servidor, é o mesmo tudo. Ele fala, pô, mas peraí, Viviane, você ganhou 10 mil reais por mês, você está recolhendo então aqui a tributação referente ao IR, ok. E aí você colocou lá, da onde veio o dinheiro? Você coloca a fonte. E a fonte foi o quê? Trabalho. Trabalho do quê? Advogado. E aí a Receita ainda pode fazer o pior. Fala assim, Viviane, aquela maldita, né? Presta informação da onde que é os 10 mil reais por mês, ou 120 mil reais que você ganhou. Ah, sou trampista, sou trabalhadora, sou advogada. Ah, mas algum problema? Eu recolhi tudo certinho? Não, com a Receita Fazendária está sem problema. Ó, sem enrolo. Mas com a Receita Previdenciária você está devendo a contribuição social previdenciária que você não fez. Aí vai encaminhar, olha que louco, da Receita vai para o PFN, que inicia a execução. Vai para a Procuradoria da Fazenda Nacional e aí inicia a execução. Tá? Quando é... Nossa, vou começar a entrar em aula tributária aqui. Quando é até 10 mil reais, normalmente eles não entram com a execução, mas fica lá dormente, até somar... Aí juros, multa, o caralho, aí pá, execução. E agora eles estão usando. Quando é dívida tributária normal, normalmente deixa quieto. Mas como a dívida tributária previdenciária é especial, ela é crime previdenciário, a sonegação. E aí, se o cara for mesmo sacana, tem um promotor, você não pegou ele, um procurador, né, da Fazenda Nacional, meu amigo, não vou citar o nome dele aqui, mas ele chegou a dar aula de custeio, ele dava aula de custeio. Sabe o que ele fazia? Ofício para DELEPREV, Delegacia Federal Especializada em Crimes Previdenciários. Para quem não conhece, existem DELEPREVs. Né? O Moacir, até, o Dr. Moacir era DELEPREV. E aí... mas tudo isso para explicar segurado, aposentado. Isso não tem nada a ver com a matéria, tem, porque isso aqui é coisa do dia a dia. É aqui que o empresário vai chegar em você e fala, doutor, não estou entendendo, fui chamado na DELEPREV. Porque